E aí, meu querido? Estamos alegres de estar na presença de Deus, não é isso? Coisa boa é estarmos na casa dele, na presença dele. Coisa boa é, como nós cantamos aqui, obedecer ao Senhor, né? Em tempos que a gente tem visto e vivido que a obediência é como se fosse uma coisa de gente que não consegue pensar por si só, né? A nossa modernidade hoje, a nossa pós-modernidade está pregando isso, né? Que a obediência, né? O se sujeitar a alguém, né? É uma característica de pessoas que não podem pensar por si próprias, né? Isso se traduz muito sobre a ideia hoje de não seja mais funcionário, né? Seja patrão, né? Seja dono do seu próprio negócio, né? Seja dono de si mesmo. Nossa, meu Deus, que utopia, né? Dono de si mesmo. Faça o que mandar o seu coração, né? Faça o que você quiser, como se fazer o que quiser fosse um indicativo de liberdade, quando na verdade é o contrário, né? Se eu sou escravo, se eu faço só o que eu quero, eu sou escravo do meu desejo. Mas se eu refreio aquilo que eu desejo e eu mudo aquilo que eu desejo, aí eu sou livre, porque eu consigo arbitrar até sobre o que eu mesmo quero. Então, nós temos visto na mídia, né, na cultura, na sociedade, que a obediência ela tem sido vista como algo de menor importância, ou algo para aqueles que são menos instruídos, ou algo para aqueles que não têm a capacidade de liderar, como se aquele que lidera também não tivesse que obedecer a alguma coisa, não é verdade? E debaixo desse espírito é que eu quero começar essa palavra hoje, irmãos, na carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler só do 1 ao 3. Hoje tem almoço na igreja, né? Que bênção! E eu quero te incentivar a você a almoçar na igreja, né? Para a gente estar em comunhão, sentarmos juntos, né? Comermos juntos. Às vezes a gente fala assim, não, vou pegar quentinho, vou levar para casa. Às vezes, claro, tem um marido que não é crente, né? Tem uma família que não serve ao Senhor, tem que ter sabedoria. Mas você está com a sua família aí, come na igreja, né? Senta para comer na igreja, né? Tenha comunhão com os irmãos, isso é muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Carta aos Hebreus, todos abriram? Tem a colinha, né? A colinha bonita, né? Abre, por favor, na NAA, só para a gente ler a mesma versão. Por gentileza. Perfeito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, ou nas traduções mais antigas, tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Vamos orar? Querido, soberano, eterno Deus, nós nos colocamos na sua presença em temor e tremor, para que o Senhor nos oriente nessa manhã, nos instrua, nos ensine a tua palavra, nos conduza, ó Pai, aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Estejamos debaixo do teu cajado, do teu pastoreio. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a tua palavra e obedecê-la. Faz calar, ó Pai, todas as vozes no meio da sociedade que tentam distorcer textos, que tentam distorcer a tua palavra, que tentam tirar irmãos do bom caminho, para entregá-los a doutrinas falsas, a ventos,
a modismos. Queremos estar firmados naquilo que o Senhor estabeleceu desde a eternidade. Queremos, ó Pai, nos apegar a verdades imutáveis. Queremos, ó Senhor, ter uma fé e uma esperança inabaláveis na sua presença. Qual, ó Pai, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum líder, nenhuma pessoa é capaz de nos tirar. Ajuda a tua igreja, ó Pai, a compreender isso. Ajuda-nos, ó Senhor, pela sua misericórdia, a compreender essa palavra e a vivê-la para a glória do teu santo nome. É o que nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amados, o versículo 12 começa por termos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas, né? E aí alguns pegam esse texto e dizem que essas testemunhas são as pessoas do mundo que nos observam, para ver se o nosso procedimento condiz com a nossa fé. Mas, se a gente voltar no capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, ele começa falando da fé, né, que é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, e ele fala de heróis da fé, de homens como Moisés, Enoque, Abraão, todos eles, Davi, enfim, que pela fé alcançaram façanhas, fizeram coisas maravilhosas, extraordinárias, e que essas pessoas, esses exemplos que nós temos da antiga aliança, são inspiração para nós hoje. Então, quando ele diz que nós temos a rodear-nos grande nuvem de testemunhas, ele está falando dos mártires, de pessoas que morreram pela fé antes mesmo de nós, de Jesus chegar e de alcançarmos aqui a característica da nova aliança em Cristo Jesus. Então, quando ele fala de grande nuvem de testemunhas, ele está se referindo ao que está no capítulo 11. Até porque, como os irmãos sabem, essa divisão de capítulos e versículos não existia no texto original, certo? Então, só é um mecanismo, uma ferramenta para que a gente ache textos com mais facilidade. Mas, na verdade, a carta é uma carta só, né? Ela vem do início até o fim de uma vez só. Então, quando ele diz que da nuvem de testemunhas, ele está falando de martiria mesmo, dos mártires, daqueles que morreram pela fé lá na antiga aliança, qual o autor aqui de Hebreus cita como exemplo, porque ele está se referindo a pessoas, a uma comunidade que com certeza era composta por judeus e já conhecia a história do seu povo, né, e a história dos seus profetas. Então o autor aqui usa isso como exemplo para que nós nos apegássemos à fé e não aos rudimentos da lei. Então ele diz: portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, dados os exemplos que nós temos no meio da fé, no meio de nós, livremo-nos de todo o peso e do pecado. Amados, eu não sei se você, por algum acaso, passa por isso, mas às vezes você pode sentir que a tua própria vida é pesada, né? Que as coisas desse mundo, o mundo, ele nos aperta, ele nos assedia, né? Ele tenta nos tirar do foco, os impostos são pesados, o estilo de vida é pesado, aquilo que a sociedade diz que nós temos que ter é pesado para nós, né? E não é à toa que Jesus, quando comparou servir um senhor ou outro, ele não citou o outro a não ser Mamon, o dinheiro. Porque, de fato, nós temos a inclinação a medir os outros pela régua financeira. Tanto que o Tiago, na sua epístola, ele vai dizer: você não pode chegar para um rico aqui, com adornos de ouro, dizer, senta aqui no primeiro banco, e dizer para o pobre, senta aqui debaixo do estrado dos meus pés. Porque isso é acepção de pessoas. Isso é um julgamento segundo homens que Deus não faz. Deus, ele julga o coração, né? Não importa o que pensam, como diz a canção, né? Vou deixar para trás as minhas limitações, pois o Senhor não vê como o homem vê, mas está atento ao coração. Portanto, nós, como povo de Deus, quando a gente se achega aqui na casa do Senhor, as réguas do mundo precisam ficar do lado de fora. E nós precisamos nos armar com as réguas de Deus e não com as réguas do mundo.
não julgar ou privilegiar pessoas porque elas têm maiores recursos financeiros e nem tampouco desprezar aqueles que não têm, porque Deus não julga dessa forma. E como a gente estava falando de peso, às vezes você pode sentir que a tua vida é um peso, muito pela questão financeira, mas também por questões sociais, por questões emocionais, né? Se nós observarmos hoje, irmãos, conforme eu citei alguns aforismos aí da modernidade, a gente diz, né, hoje em dia, seja a melhor versão de você mesmo, né? Você precisa ser hoje melhor do que o que você foi ontem. Seja o protagonista da sua história. Meu Deus, é utopia atrás de utopia. Imagine o peso que deve ser eu colocar sobre mim uma régua tão pesada, um fardo tão pesado, de dizer que eu obrigatoriamente tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Aí você pode dizer, poxa, pastor, mas nós temos que viver melhorando, nós prosseguimos de glória em glória. Sim, é verdade, mas isso não pode chegar ao ponto de quando você cair, achar que a sua história acabou. De achar que porque você cometeu um erro, ou voltou atrás, ou deixou as suas disciplinas espirituais, que você não é mais amado por Deus. Porque a partir do momento que você se apega ao seu progresso, e você coloca no seu progresso uma expectativa muito alta, você tira os seus olhos da graça de Deus. Porque a palavra diz que o cair é do homem. Cair é do homem. Ele não está dizendo que o cair é do demônio, ou do endemoniado, ou do ímpio. Ele está dizendo que o cair é do homem. O homem cai. Tem dias que nós não somos a melhor versão de nós mesmos. Tem dias que nós não somos o melhor que nós poderíamos ser. Tem dias que nós vamos, talvez, dar um mau testemunho. Mas a sua história não acaba no erro que você cometeu. A sua história acaba quando você pega o seu cair do homem, você pega a sua fragilidade e você transforma ela em louvor à glória de Deus. E você se conserta com aquele a quem errou, você se humilha na presença daquela pessoa e você exalta a Deus no processo. Porque nós somos discípulos, nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo a cada dia. E às vezes, amados, os aforismos da modernidade podem ser um peso para nós. E muitos de nós estamos usando a régua do mundo para medir pessoas dentro da igreja da casa de Deus. E essas réguas são mundanas, as réguas são demoníacas. Não é que você não possa tirar nenhum bom proveito delas, mas nós não estamos firmados na nossa fé em confissões positivas, em positividade. Nós estamos firmados na graça de Deus. E nós estamos aqui pela graça de Deus. Nós estamos aqui pelo favor de Deus, pelo melhor de Deus e não pelo meu melhor, porque se fosse pelo meu melhor, eu podia ser o melhor homem do mundo, eu não teria o direito de estar na casa de Deus. O amor de Cristo nos une, irmão João. Portanto, eu sei que no início você pensou, meu Deus, né? Por onde que isso vai? Mas agora você entendeu, né? Nós precisamos nos livrar de todo peso. Existem muitas coisas pesando sobre nós que as pessoas estão dizendo que vem da igreja, mas muitas vezes não vem da igreja, vem do mundo. A gente traz do mundo aqui para dentro e chega aqui carregado de ansiedades, de frustrações, carregado de insatisfações financeiras, sociais, emocionais. Um outro exemplo muito claro disso é quando a gente pega, né, os padrões dos filmes românticos de hoje em dia e a gente acha que o nosso casamento vai ser um grande romance de filme, né? E a gente acha que tudo vai ser igual ao filme, né? Seu marido vai ser o Richard Gere, né? A sua esposa vai ser lá a Jennifer Aniston e vocês vão viver todos os dias como se fosse um grande romance. E aí no dia que esse romance não acontece, porque isso é uma grande mentira, você se frustra, porque a sua expectativa de casamento estava totalmente errada.
Você se frustra porque você trouxe padrões do mundo para dentro da igreja. Quando, na verdade, um casamento cristão ele é muito mais sobre compromisso, obediência a Deus, fé, gratidão, companheirismo, do que sobre romance mundano. Eu levo minha esposa para jantar? Levo. Claro que eu levo, né? Alguns dias atrás levei minha sogra. Falei, minha sogra, já comeu um tiramisu? Né? Não, o que é isso? Falei, eu vou te mostrar o que é um tiramisu. Levei ela lá no restaurante domingo passado, honrei a vida dela, foi aniversário dela semana passada. E a gente pode fazer essas graças, né? Eu pedi a minha esposa em casamento na Papiso, né? Ali na freguesia, pizzaria antiga, né? E eu lembro que eu voltei das minhas férias naquele mês duríssimo, né? Mas fiz a graça. E aí Papiso ficou conhecida para mim como o lugar que eu pedi minha amada em casamento, né? Mas o meu casamento não está firmado nas noites especiais. Meu casamento está firmado no dia a dia. Quando eu chego em casa cansado, abatido, triste, e aí eu chego em casa e meus filhos dizem, pai! E saem correndo em cima de mim. Quando a minha esposa fala, amor, como é que foi o seu dia? Tá tudo bem com você? Isso é casamento. Sabe? Então, às vezes, nós estamos colocando pesos em cima dos outros, colocando fardos em cima dos outros, que são pesados. E Jesus já disse, troca de fardo comigo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E o que ele diz depois? E vocês acharão descanso para as suas almas. E a pergunta que eu tenho a te fazer hoje, você não precisa responder, é essa. A sua alma está descansada? A sua alma está repousando em Deus? Ou a sua alma está constantemente agitada, turbulenta, preocupada, aflita, desesperançosa? Porque se estiver dessa forma, você precisa voltar os teus olhos para Jesus. Porque Jesus disse que ia trocar de fardo. Ele disse que seria leve. Mas nós estamos pesando fardos sobre nós mesmos porque estamos usando réguas do mundo quando deveríamos usar as réguas de Deus. Agora é evidente, amados, que para muitos, né, esse discurso soa conformista. Soa como se você não tivesse grandes ambições, né, grandes projetos, grandes sonhos. Mas, amados, nenhum sonho que te afasta de Deus é sonho de Deus. Nenhum projeto que te tira da igreja é projeto de Deus. Não adianta orar, pedir para Deus abençoar coisas que te afastam dele. Às vezes você pensa assim, não, mas eu tenho que ser dono de mim, eu tenho que ter uma empresa. Mas se a tua empresa está te afastando de Deus, não foi Deus que te deu essa empresa, não. Foi o diabo, para te tirar da igreja, para te tirar da presença de Deus, para te tirar do caminho do Senhor, para te tirar da presença dele. Porque muitos de nós, nessa corrida famigerada do dinheiro, do status, do sucesso, estão se esquecendo da igreja. Não sei quantos irmãos viram um texto que eu publiquei no grupo da igreja, no grupo do Academy também, que é de um pastor, né, o pastor Judy Clay, e ele fala sobre as estatísticas, né, dos Estados Unidos de frequência nos cultos. Estima-se que apenas 1/3 da membresia das igrejas ao redor do mundo estão frequentando suas igrejas regularmente. O culto parou de ser prioridade. Estar na igreja parou de ser prioridade. Atender aos compromissos dentro da casa de Deus, os compromissos da casa de Deus passaram a ser vistos como compromissos como quaisquer outros. E da mesma forma que eu domingo posso estar na casa de Deus, domingo eu posso estar na praia. As duas coisas têm a mesma equivalência. Porque eu posso usar algumas desculpas boas. Não, eu preciso cuidar da minha família. Não, eu preciso dar atenção. Não, eu preciso... A não ser que você tenha alguém dentro da sua casa que não é crente, tá, irmãos? Mas se todos são crentes, o melhor lugar para eu estar e cuidar da minha família é dentro da casa de Deus.
o melhor lugar para eu estar, se eu, que sou homem da casa, sacerdote do meu lar, e eu creio no Senhor, e eu entendo que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente sobre as águas tranquilas e refrigera a minha alma. Se eu creio nisso, domingo eu estou com a minha família na casa de Deus. Porque como que eu vou dizer que eu confio a minha família a Deus, se na hora de escolher, eu escolho as agendas do mundo? Se eu escolho as agendas do mundo, eu não entreguei minha família nas mãos de Deus. Porque entregar a família nas mãos de Deus é escolher estar onde Deus quer que eu esteja. E aí, sabe, irmãos, por que nós estamos pesados, almas angustiadas, aflitas, preocupadas? Porque nós estamos correndo atrás do vento e nos esquecendo de descansar em Jesus. Aí a gente pega, abre lá o Cidade Alerta, aí não vai mais para a igreja à noite. Eu estava conversando com o pastor Hélio na quinta-feira, a gente foi embora aqui meio de comboio, né? Aí eu estou indo, né? Ele, pô, cara, não passa por ali não, que ali tem arrastão direto. Não passa por ali não, que ali tem assalto direto. Não passa... Eu falei, pô, mas são as ruas que eu sempre pego quando eu saio da igreja. E aí mordeu um novo mosquito, né, no meio do povo, que é assim, muitos jornalistas, inclusive, dizem, né, quanto mais o povo estiver informado, melhor. Eu acho que nós já estamos provando que isso não é verdade, né? Porque saber demais está nos deixando paranoicos. Saber demais está minando a nossa confiança em Deus. Ah, porque teve assalto aqui, teve assalto ali, teve assalto aquilo lá, e você já não bota mais a cara na rua. Porque você está com medo. Eu falei para minha esposa, foi parado na rua. Ah, deixa ele, leva. Leva celular, leva o que for. Ah, mas pagou em 10 vezes, pagou em 20 no Itaú Shopping. Não tem problema, a gente compra outro depois. Leva, porque eu não sou desse mundo. Eu sou cidadão do céu. Tudo isso vai ficar aqui. Telefone bonitinho, roupa bonitinha, carro bonitinho, vai tudo ficar aqui. Aqui, versículo 1 do capítulo 12. Livremo-nos de todo o peso e do pecado. Ou seja, o que a gente falou até agora não são necessariamente coisas que são pecado. Percebe? É só peso. E é aí que o diabo tem atacado a igreja de Deus. O diabo sabe que onde se diz que é pecado, não tem discussão, João. É pecado, acabou o pecado. Ninguém quer pecado para a sua vida. Ninguém quer cometer um erro. Mas quando a gente fala de coisas que estão na zona neutra, na zona morta, a gente não sabe se é, se não é. E aí, por via das dúvidas, o povo de Deus, que adora uma receitinha de bolo, pergunta para o pastor assim, eu posso fazer isso aqui, pastor, tal dia? Não é pecado. Mas, poxa, ao invés de você olhar a linha, aqui está a linha do pecado. Pô, eu vou andar longe da linha. Não, o povo quer andar em cima da linha. Não é não, Flavinha? Quer andar em cima. O povo quer saber qual é a linha do pecado do que não é, mas é para você passar longe da linha. Não é para você ficar em cima dela, porque uma hora vai bambear e você vai cair. Vai cair, porque você é homem, você é mulher, você é ser humano. E às vezes a gente quer perguntar para o pastor qual é a linha, não para andar longe da linha, para andar em cima dela. É igual aquele sujeito que está dirigindo, passa tirando fino do teu carro, né? Anda longe, homem de Deus, abençoado. Esses dias, inclusive, né, Deus me deu um livramento, porque eu sempre ando com o meu carro, trabalho com o meu carro. E nesse dia eu deixei meu carro na base e fui com o carro reserva. E aí eu, na esquina ali da Santa Luzia, com a Presidente Antônio Carlos, joguei a seta para a direita e fiz a conversão, né, para a faixa. O camarada veio assim reto e bateu na traseira do carro. Bum! Aí paramos o carro lá, né? Saímos, tem que fazer o registro para fazer o EBRAT. Nunca tinha me envolvido em acidente, né?
tudo foi novo para mim. Aí o camarada veio tranquilo, né? Uma estrada velhíssima, cheia de capim nas costas da estrada. E falou assim, não, você me fechou. Eu falei, não, tudo bem, cara. Não vou discutir, né, irmão? Vou cair nessa, né? Já bateu, o que a discussão vai me render, né? Então, se serve de lição para os irmãos, o que adianta discutir? O prejuízo já foi, né? O prejuízo já foi. E aí, no final das contas, ele falou, rapaz, vamos fazer isso rápido, porque eu não posso pegar sol, que eu acabei de operar a vista. Aí ele tirou o óculos. Estava com a vista desse tamanho, assim, vermelha. Dá vontade de falar assim, criatura do céu. Se você operou a vista, o que você está fazendo na direção, né? Mas Deus me deu um livramento, porque antes com o carro da empresa do que no meu, né, irmão? O carro da empresa, o seguro lá da Localiza paga. O meu tem seguro, mas não é aquele seguro, né, mano? É um seguro, é um mais ou menos, né? Daí me dá dor de cabeça, né? E aí teve a dor de cabeça de fazer os procedimentos, enfim, tudo aquilo que é de direito, mas foi um livramento, porque não foi com o meu carro, né? Graças ao bom Deus. A empresa tem lastro para isso, eu não tenho, né? Eu não tenho. Então, quando a gente está caminhando e a gente fica ciente dos pesos, existem alguns pesos, mas o peso não é chamado de pecado. Então a gente vai negociando. E a gente anda um pouquinho na linha aqui, daqui a pouco sai um pouquinho dela. Tem uma campanhazinha na igreja, aí eu saio da linha. Aí eu fico longe do pecado, aí me consagro, louvo ao Senhor e tal. Daqui a pouco eu estou na linha de novo. Não, vamos ver até onde eu consigo ir, vamos esticando até onde dá. E aí, nessa da gente caminhar nas zonas neutras, o diabo está fazendo a festa no meio do povo de Deus. Porque está tirando um monte de irmãos e irmãs, famílias da casa de Deus, pastor Ulisses. Por causa de quê? Estou cansado. Mas ninguém fala isso na segunda-feira, às 4h30 da manhã, né, irmãos? Quando o mamão aperta, todo mundo acorda para trabalhar. Mas para vir à igreja, estou cansado, estou isso, estou aquilo outro. Ainda bem que Jesus não estava cansado no dia de morrer por nós, né, irmãos? Ainda bem que Jesus não usou desculpas, e ele era o único que podia usar desculpas, ele tinha esse direito, porque ele não era culpado por nada do que se acometeu a ele, mas nós não, nós éramos culpados, e ele morreu no nosso lugar. E às vezes a gente pensa que isso que eu estou falando para os irmãos é peso. Não, peso é o que o mundo faz sobre a tua vida, crente. Peso é o que o mundo está tentando jogar sobre você, e que você cumpra com facilidade o que o mundo diz, mas não cumpra o que Deus está dizendo. Essa é a verdade, irmãos. A gente abraça rapidinho o que o mundo diz. É o que eu digo sobre ter filhos, né? Ter filho não é um problema. Por que as pessoas estão querendo ter pouco filho hoje? Não é porque as coisas sempre foram difíceis. Na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tinha gente tendo 11, 12 filhos. O problema não é dificuldade, irmã. O problema é que hoje existe a indústria do filho. Nasce o filho. E hoje em dia nem a mulher, né? A mulher agora tá tendo filho maquiada, né? Tá fazendo ensaio durante o... Nada contra, irmão. Estou aqui criticando, não. Mas é um sinal dos tempos, né? Antigamente a mulher saía descabelada, né? Pálida. Era um negócio, né? Hoje em dia não, o pessoal está fazendo ensaio, né? Não, tem que me maquiar, não sei o que, parar. E aí quando chega em casa, alguém chega para você, o teu filho está começando a se apoiar. Aí chega um servo do diabo e diz assim, o meu nessa idade já estava andando. Aí teve um dia que falaram isso para mim, né, irmão? Eu não sou mole, né? Aí falou assim, pô, rapaz, que bênção. Aí você já botou ele para pegar um ônibus, né, sozinho, já fez um Rio Card para ele, né? Assinou a carteira dele na CLT para ganhar um dinheirinho. Não, pastor, não estou falando isso, não, porque com essa comparação chula, boba, né, para não dizer outra palavra pior, você está querendo dizer que, por comparação, né, um é melhor do que o outro, né? Aliás, maldita competitividade entre mães, né? Maldita competitividade entre mães, né? Tem coisa que... Se você quer irritar uma mãe de filho pequeno, de bebê, faça isso que eu estou dizendo. Começa a comparar. Não, porque nessa idade o meu já estava comendo sozinho. Você acaba com a mãe. Aí eu te pergunto, nós, como adultos aqui, todo mundo tem a mesma proeficiência em todas as coisas que faz? Mas a criança tem que ter.
O adulto não tem, mas o bebê tem que ter. Ah, porque os marcos de desenvolvimento. Marcos de desenvolvimento tem sempre um range, tem sempre uma zona morta, é daqui até aqui. Não, aí a mãe competitiva, o sujeito que não tem noção da vida, ele quer. Não, porque nessa idade o meu já estava andando. Falaram isso para mim lá em Jardim Oceânico, né? Não foi aqui não, só para deixar claro. Aí eu falei, pô, que benção, já botou para pegar um ônibus, né? Já botou para assinar carteira, né? Fez um menor aprendiz, né? O Teleton 2000, né? É, porque a gente tem que rir disso, né? Que é por causa dessa maldita competitividade. Aliás, irmãos, o orgulho, ele só existe porque existe comparação. Já pararam para pensar? Porque do que você se orgulha? Do que você é melhor do que o outro. Já parou para pensar nisso? Se todo mundo fosse igualmente rico e tivesse o mesmo carro, você teria do que se orgulhar? Todo mundo tem a mesma coisa. Então, o orgulho nasce do quê? Da comparação. Eu me comparo ao outro e eu quero dizer que eu sou melhor do que o outro. Essa é a raiz do orgulho. O que o diabo disse para a mulher lá no Éden? Deus disse para vocês vão morrer? Não, vocês vão ser como Deus. Comparação. Orgulho nasce de comparação. Todas as vezes que você compara o seu filho com alguém, você diminui ele, diz, fulano está fazendo e você não está. Você está usando as armas do diabo sobre a vida do seu filho. Você é burro, o outro já está fazendo e você não. Comparação é arma do diabo. Às vezes a gente na igreja faz isso. Com os irmãos a gente faz isso. Porque fulano prega de um jeito, o outro prega do outro, um ministra de um jeito, um ministro do outro, a gente faz comparações. O pecado nasceu no Éden através de uma comparação, firmada no orgulho, na semente do pecado dentro do coração do ser humano, que quer o tempo todo se afirmar e dizer que é melhor do que o outro. Quando, na verdade, o que a Bíblia nos propõe é o contrário. Eu olho para o outro não me considerando superior ao outro. Eu olho para o outro considerando ele superior a mim. O contrário do orgulho é a humildade, portanto. Ou seja, eu considerar o outro maior do que eu é coisa de Deus. Eu considerar o outro menor do que eu é coisa do diabo. Nós temos que nos livrar de todo o peso que assedia as nossas vidas. E aí, falando ainda como filhos, mas não citando simplesmente só isso, aí o filho faz um mês. Você fez o mêsversário do seu filho? Aí quando dá 6 meses, já está na creche? Já está comendo? Já bate um pratão de arroz e feijão? Não! Não, porque o meu, na minha idade, na minha época, porque no meu tempo, porque... Aí chega um ano. Vai fazer a festinha do garoto ou não vai? A gente sabe que festa de 1 ano para criança não é para criança, é para o pai, né? Porque, a criança não vai lembrar, ela só vai ver a foto. 2, né? Às vezes a gente faz a festa à tarde, o bebê está querendo dormir, e a gente está lá, fica para tirar da foto. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente instrumentaliza o filho para a nossa própria glória. A gente instrumentaliza o filho para o nosso louvor. A gente não está interessado na felicidade do filho, a gente está interessado em mostrar para os outros que o meu filho é melhor do que o seu. E que meu filho faz, e que meu filho lê, e que meu filho é proficiente. E a gente não deixa a criança ser criança. Bota todo mundo aqui dentro da igreja para correr. Todo mundo vai correr igual? Tem gente na primeira... já deu uma dorzinha aqui, acabou para mim. Outros vão correr até lá no final da rua. Outros vão parar no Chico Mendes. Todo mundo, ninguém é igual, irmão. Por que o bebê e a criança tem que ser? Sabe? Porque é a maldita da comparação. E a gente não pode fazer isso na nossa família, com os nossos filhos, na nossa casa. Nós não podemos fazer isso com os irmãos. Nós não podemos fazer isso na igreja. Nós não podemos fazer isso com nós mesmos. Muitos de nós estão na corrida do ouro, desenfreada, para ficar ricos.
porque nós estamos nos comparando com os outros, porque fulano tem 20 e poucos anos, já é milionário. O que eu tenho? Você tem a presença de Deus, cabeção. O amor de Deus te alcançou, redimiu a tua vida, a dívida foi paga sobre você e sobre mim. Nós somos filhos do Altíssimo. E isso não pode ser medido por aquilo que eu tenho, mas por aquilo que eu recebi de graça da parte de Deus. E ele fala do peso e depois fala do pecado. O que é o pecado, irmãos? O pecado tão firmemente se apega a nós. Aqui, no contexto de Hebreus, ele está falando do pecado da covardia, né, irmãos? Porque, se a gente observar depois do versículo 3 da carta aos Hebreus, ele vai falar assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o fim da nossa luta pelo pecado, no contexto de perseguição cristã naquela época, é você morrer em nome de Jesus e não negar sua fé na hora da morte. Então, o contexto é exatamente esse. Então, ele está falando, o pecado ele se apega a nós. Qual é esse pecado primeiro? É a covardia de chegar na hora, nega Jesus, senão eu vou te torturar até morrer. E alguém falar, não, tudo bem, eu nego. Porque a gente fala, né? Inclusive, eu recomendo um filme chamado Silêncio. Silêncio é um filme de 2017 do Martin Scorsese. Tem outros filmes chamados Silêncio. Silêncio, Martin Scorsese, 2017. Ele fala de alguns padres jesuítas que estão fazendo missões no Japão durante uma inquisição budista. Muito interessante as lições que você pode tirar desse filme. Já recomendei aqui antes, eu sei que ninguém assistiu, mas fica a recomendação mais uma vez. Né? Silêncio, do Martin Scorsese. Tem um sujeito lá no filme que se chama Kishijiro. Depois, quando vocês verem o filme, vocês vão lembrar do Kishijiro e vão falar comigo. Né? Assista. É com o Adam Driver, o Andrew Garfield, né, que foi o Homem-Aranha, e o Liam Neeson, que é o da Busca Implacável lá, né? O Liam Neeson. Muito bom filme, excelente, para reflexão, né? Para reflexão. Então, o pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, irmãos, se você começou na igreja correndo, hoje está andando e amanhã está se arrastando, daqui a pouco você está se desviando. Não pare de correr. Só que o que o autor vai dizer? Corra com perseverança. Não corra com ansiedade. Não corra com comparações, não corra com orgulho, não corra querendo se promover, não corra se achando menor ou melhor do que os outros, não corra clamando a Deus e insatisfeito por aquilo que você tem ou que você não tem, mas corra com perseverança. A perseverança é um fruto da paciência, já dizia o apóstolo Paulo. Você só é perseverante quando é paciente. Quando você aprendeu a esperar. E hoje em dia esperar está muito difícil. Esperar está muito difícil. Eu lembro da época da minha mãe, né? Minha mãe entrava na cozinha às 7 horas da manhã, ficava até às 11 fazendo lá comida, ouvindo o rádiozinho dela, o padre Marcelo Rossi lá, né? Mano. Aí ela parava, assistia Tom e Jerry comigo, voltava. Hoje em dia, 4 horas na cozinha, pastor. E as mensagens que estão chegando no Zap. E o que eu tenho que fazer? A minha vida é uma correria. Ô, palavra do capeta. É a do capeta, irmão. Deus nunca quis correria sobre o povo dele. Tanto que ele separa um dia e fala, nesse dia você não vai fazer nada. Dá para eu pensar? O próprio Deus, que não dorme, nem cochila, nem precisa de descanso, sentou um dia e disse, hoje eu vou só contemplar a minha criação. Eu vou só desfrutar daquilo que eu fiz. E olha que o que Deus faz não é surpresa para Ele mesmo. Mas Ele descansa e para. Qual foi a última vez que você parou? O seu coração, sua alma. Qual foi a última vez que você se desligou para se aproximar de Deus? Para contemplar o céu azul,
a criação dele. Ele não se surpreende com aquilo que ele mesmo cria, mas eu me surpreendo, porque é maravilhoso a criação de Deus. É maravilhosa a criação de Deus. Qual foi a última vez que você e eu fizemos isso? Não é a igreja nem Deus que está jogando peso sobre nós. É o mundo. E a gente precisa se desfazer desse peso, para que a gente possa continuar correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, vou correr um pouquinho. Olhando firmemente para quem? Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, lembrando, irmãos, do contexto da carta aos Hebreus, que está falando de perseguição, de morrer pelo Evangelho, ele não está dizendo aqui nesse texto que a gente deve abrir mão da alegria como um todo. Pelo contrário, quando nós servimos o Senhor, nós trocamos alegrias passageiras do mundo por alegrias eternas, santas, justas diante do Senhor. Então o crente não deve ser um sujeito ranzinza, mal-humorado, bronco, intolerante, mal educado, mas o crente deve ser alguém bem-humorado, alegre, leve, que traz leveza para o ambiente onde se encontra, que traz simpatia, que traz companheirismo, que agrega onde chega e não separa. Ele está falando de um contexto aqui de perseguição. Ele está falando, ele trocou o bem-estar da vida dele para morrer. E ele está falando para o povo hebreu, na luta até o sangue, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiu até o sangue. Vai acontecer. Então, lembra de Jesus. Jesus também trocou propostas boas de uma vida tranquila para morrer por nós. E nós devemos seguir o exemplo dele. Ele vai dizer, trocou a alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Aí eu lembro, né, irmão? Sabe por que a gente não faz mais aquela festa de criança? Com cachorro quente, Guaraná Jesus, aquele bolo de 2 metros, né, que é 2 quilos de glacê, né? Meu pai chamava de graxa, né? Porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha. Não vai sair bem na foto, porque hoje em dia tudo tem que sair bem na foto, né? Estou usando uma alegoria para falar de algo maior, tá, irmão? A gente quer sair bem na foto. Nós estamos vivendo a era da aparência. A gente não quer ser feliz. A gente primeiro tem que mostrar para o outro que a gente é feliz. E a gente acha, na nossa loucura, que depois de mostrar para o outro que a gente é feliz, nós vamos ser felizes de fato. Mas você nunca chega nessa felicidade. Já pensou, pensar? Já parou? Já percebeu? Você nunca chega, sabe por quê? Porque quando você posta a tua fotinho lá no Instagram, todo feliz da vida, você vê uma melhor. E a comparação do diabo te mata. Mas quando você está só preocupado em ser feliz, às vezes postar é algo secundário. Às vezes você nem tem tempo para postar. Você está curtindo. Mas cadê os registros, pastor, daquilo que eu vivi? Está entre as pessoas que estavam ao seu redor. Os íntimos, que são os que mais importam. São os que vão estar com você, talvez em momentos mais difíceis da sua vida. Mas para quem você quis mostrar que estava bem, talvez nem se importe com você. Jesus não se importou com a vergonha, ou seja, ele não se importou em como ele seria visto pelas pessoas. O que falariam dele, o que pensariam dele, porque, amados, se nós formos ver, alguns poderiam considerar, antes da ressurreição, que Jesus teve um ministério fracassado. Porque, veja, os discípulos que andavam ao lado dele, todos abandonaram. No momento da crucificação, a não ser João. Todos foram embora. Falou, azedou, estou indo, hein? Imagina você discipular um sujeito por 3 anos, na hora que você precisa, ele te abandona. Imagina você abrir mão da sua vida para discipular pessoas. 3 anos, quando começam a te dar chicotada e tal. Conheço não, vou embora. Foi isso que Jesus passou. E às vezes a gente, irmãos,
A gente toma um peteleco na igreja e a gente... ninguém presta. Acabou para mim. Para mim é só Deus, eu e Deus. Não está olhando para Jesus, desculpa. Não está olhando para Jesus. Se estivesse olhando para Jesus, você sabe o que você faria? Ai de mim, Senhor. Pecador, que estou pensando dessa forma. O Senhor passou por coisas muito piores do que eu. E não deu um pio. E eu estou aqui reclamando, com comida na mesa, teto sobre a minha cabeça, quando a tua palavra diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E eu estou aqui reclamando e chorando. Porque o meu carro, porque minha casa, porque meu trabalho. Com tudo na mesa. E a gente reclama. Quando Jesus passou por coisas infinitamente piores. E alguém pode dizer assim, mas pastor, nós nunca vamos ser como Jesus. É verdade. Verdade. Mas não é por causa disso que a gente vai desistir de correr. Porque a gente tem um exemplo. O que a palavra diz que é exemplo? É Jesus. E eu tenho que ir até Ele. Eu vou chegar. Você vai chegar. Em nome de Jesus. Mas você não pode correr com as ferramentas e as armas do mundo. Tem que correr com as armas de Deus. Tem que correr com o ferramental, com o equipamento que Deus te dá, e não com o que o mundo te dá. Ele não se importou com a vergonha. Não se importou com a vergonha. E aqui que a palavra vai dizer... E agora está sentado à direita do trono de Deus. Como John Piper diz, ele é a expansão do amor do coração do Pai. Para quem joga videogame, ele é a DLC, né? Quando você tem que comprar alguma coisa no jogo para você ter mais coisa, tá, irmãos? Para quem não sabe. Inclusive, é a pior coisa que inventaram. Versículo 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que o quê? Vocês não cansem, nem desanimem. Quantos desanimados temos no nosso meio? Quantos cansados de servir ao Senhor? E aí, às vezes, a gente pensa assim, como é que a gente vai resolver o cansaço e o desânimo da igreja? Já sei. Vamos encher isso aqui de evento. Já sei. Vamos promover dinâmicas. Já sei. Vamos chamar não sei quem para fazer não sei o que lá, fazer não sei o que. Quem sabe a pessoa fica. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, sabe qual é a receita para não cansar e não desanimar? Portanto, pensem naquele, quem? Jesus, que suportou oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Caso você não tenha entendido ou tenha esquecido, você foi crucificado com Cristo. A tua vida nesse mundo acabou. Esquece. Esquece isso aqui. Esquece. Você pode desfrutar de tudo aquilo que o mundo pode te oferecer de bom, mas sem se comprometer com nada disso, sem colocar a tua esperança em nada disso, sem colocar a tua satisfação em nada disso. Mas confiando em Deus, descansando nele. Está cansado, está desanimado? Nada nesse mundo, se você é de Deus, vai resolver o teu problema. O que vai resolver o teu problema é a Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte: pensem naquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. E veja, Jesus não suportou a oposição porque Jesus estava contra os pecadores. Jesus suportou a oposição estando a favor dos pecadores. Ele estava querendo ajudar o pecador, salvar o pecador, e o pecador foi contra ele, matou ele. Diz alguma coisa para você, mas eu vou te falar aqui agora. Você às vezes está fazendo coisas na casa do Senhor, você está servindo a Deus, você está amando a sua família, você está carregando a sua cruz, você está sofrendo perseguição, você está sofrendo, muitas das vezes financeiramente, e você pensa assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Nada que você está fazendo está errado.
Jesus fazendo certo também teve problemas. Jesus fazendo aquilo que o Pai mandou teve oposição, inclusive das pessoas que ele queria salvar. Às vezes nós estamos tentando salvar pessoas e essas pessoas se opõem contra nós, mas nós não podemos desistir de caminhar na presença de Deus. Às vezes a gente pensa, eu fiz, eu me dediquei, eu não sei o quê, e o que eu recebi? Falaram mal, criticaram, bem-vindo ao barco, acontece mesmo, mas Jesus também sofreu isso e não parou. E não parou. E você também não pode parar. Nós não podemos fazer parte dessa maldita estatística de pessoas que só estão arroladas no livro de rol de membros, mas que não estão no livro da vida, servindo a Ele com amor e santidade. Defeitos, todos nós temos. Todos nós temos. Sem exceção. E como um jargão conhecido, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra lá que você vai estragar ela. Mas aqui é a comunidade de remidos, de pecadores que encontraram favor. E se nós encontramos favor, nós devemos multiplicar favor sobre os outros. Porque o perdão de Deus não é incondicional. Ele requer arrependimento e ele requer que você perdoe a quem você ofendeu, para que ele também te perdoe. Quantos querem aqui voltar os seus olhos para Jesus? Eu quero te convidar a orar nesse momento. Qual é a receita bíblica para combater o desânimo, o cansaço? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Se eu olho para a cruz, eu vejo primeiro que eu não tenho para onde ir, não tenho outro lugar para estar. E quando eu olho para a cruz, eu tenho a certeza de que as minhas lutas, as suas, não serão para sempre. Há descanso preparado para a tua vida. Há eternidade de satisfação e glória de Deus preparado para a sua vida. Jesus hoje está sentado à direita de Deus, co-herdeiro. Nós somos seus co-herdeiros, juntamente com Ele, dessa glória e desse descanso, se perseverarmos até o fim. Não canse de correr com perseverança até o final. Vamos adorar a Deus nessa manhã. Eu quero te convidar à reflexão. Tudo aquilo, amado, que está te impedindo de olhar para Jesus, de exaltar o nome dEle, de se entregar a Ele, abandona hoje mesmo. Não é amanhã, não. Não é, deixa eu me programar, não. Certa vez, alguns discípulos, algumas pessoas que queriam seguir Jesus perguntaram: Senhor, deixa eu te seguir, mas eu vou terminar de enterrar meu pai. Não, deixa eu te seguir, mas deixa eu arrumar uma coisa. Jesus diz assim: ó, a hora de fazer é agora, não é amanhã. A hora de se render é agora. A hora de ter um compromisso é agora. A hora de abandonar o orgulho é agora. A hora de assumir um compromisso com Deus, de voltar à casa do Senhor, de entregar o teu caminho ao Senhor, é agora. Não é amanhã. Vamos orar. E depois vamos adorar o Senhor. Soberano e eterno Deus, amado Pai, nós louvamos o Seu nome essa manhã. E agradecemos, ó Pai, pela grande graça que nos atrai, nos redime, nos reconstrói todos os dias. Debaixo dessa palavra, ó Deus, nós queremos tirar os nossos olhos das coisas do mundo, das hipocrisias,
dos discursos de autocomiseração e voltar os nossos olhos para a cruz, aonde é o nosso lugar, aonde devemos estar. Toma a tua igreja nas tuas mãos, ó Pai. Essa palavra o Senhor sabe, conhece o meu íntimo e que eu não estou livre dessa palavra. Essa palavra também é para mim. Que nós, como igreja, possamos assumir compromisso com Deus, servir ao Senhor com alegria, nos dedicar a Ele de todo o coração, fazer cessar toda desculpa, nos livrar de todo o peso do mundo e abraçar a vida que o Senhor tem para nós, que com certeza é infinitamente melhor do que qualquer coisa que o mundo pode nos oferecer. Contempla as famílias aqui representadas. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos cristãos, verdadeiros, legítimos, santos, separados, para viver aquilo que o Senhor aprove de nos dar e de nos conceder. Dá-nos a graça de seguir o Teu plano e seguir nele, correr com perseverança até o fim. É o que nós pedimos, ó Deus. Cessa o cansaço, cessa o desânimo. A partir do momento que começarmos a olhar para Ti, que possamos nos revigorar para Te servir todos os dias de nossas vidas. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Disseram que eu não me odiar, disseram que eu não